Irmãos, vamos ler a Bíblia em João 17. João 13. João capítulo 13. Vamos ler do verso 1 ao 17. O Senhor Jesus, num gesto de profunda humildade, já perto da sua crucificação, ele lava os pés dos discípulos, exatamente no momento em que ele celebra a última Páscoa e a primeira Santa Ceia da igreja, justamente na noite anterior à crucificação. Vamos pregar nesse texto. Depois da leitura, a gente ainda vai cantar o Salmo 133 e depois vamos ouvir a pregação. Irmãos, acompanha a leitura, João 13, 1 a 17. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. E durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço, não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou, não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Salmo 133, faixa 40. É como fino óleo que sobre a cabeça está,
das vestes de Arão. Descendo em Sião, mandadas por Javé. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, algo que nós encontramos na Bíblia é que grandes servos de Deus, quando entendiam que, pela revelação de Deus, que a hora deles estava chegando, eles reuniam todo o povo para trazer uma palavra de despedida, uma palavra de encorajamento, de animação, de exortação para o povo. Foi assim com Moisés, no final de Deuteronômio. Moisés, ele exorta o povo a permanecer fiel, sob a liderança de Josué, que vai entrar com eles na terra prometida. Foi assim com Josué também, no final do seu livro, nos capítulos 23 e 24, Josué, ele, no último sermão de despedida, ele trouxe encorajamento ao povo de Deus, que agora já estava estabelecido em Canaã. Foi assim também com o apóstolo Paulo, com a igreja de Éfeso, lá em Atos 20, aquele momento bem emocionante. Você pode ler esse discurso do apóstolo Paulo, como se fosse um sermão de despedida, de encorajamento, porque ele não mais veria aqueles irmãos. E, irmãos, é isso que Cristo também está fazendo aqui. Do capítulo 13 ao capítulo 16 do Evangelho de João, nós encontramos o sermão de despedida de Jesus Cristo para os seus discípulos. É a última noite de Jesus na terra. E ele aproveitou o momento, irmãos, embora sabendo que a sua hora de ir à cruz estava chegando, ele aproveitou aquele momento para trazer encorajamento, consolo, esperança aos seus discípulos. Basta você ler esse sermão, do capítulo 13 ao 16, você vai ficar consolado, maravilhado com as promessas de Deus, de consolo do Espírito Santo, da vida eterna para os seus discípulos. Irmãos, agora Jesus foi além. Ele não somente trouxe palavras de encorajamento, mas ele também realiza uma ação significativa ao seu sermão de despedida. Ele lava os pés dos seus discípulos, naquele momento em que eles tinham se reunido num cenáculo, numa sala mobiliada, organizada, para celebrar a última Páscoa e instituir a ceia com os seus discípulos. Certamente foi um momento inesquecível, uma lição de humildade que jamais aqueles discípulos, inclusive nós também, vamos esquecer. Irmãos, aqui nessa passagem, nós vemos o Senhor expressando o seu relacionamento, primeiramente com o seu Pai Celestial, do versículo 1 ao versículo 5. Ele tem um momento aqui específico, o seu relacionamento com o apóstolo Pedro, e também em relação aos discípulos, do versículo 12 ao 17, e acerca de Judas, que é do versículo 18 ao 35. E em cada um desses momentos, irmãos, da relação de Jesus com o Pai, do relacionamento dele com Pedro, com todos os discípulos, e também em relação a Judas, nós aprendemos lições preciosas para a nossa vida cristã. Primeiro, aqui nós vemos do verso 1 ao 5 a relação de Jesus com o seu Pai Celeste, mostrando a sua humildade, mostrando a sua submissão ao plano de Deus e a sua disposição em cumprir a missão que Deus tinha dado a ele. Irmão, Jesus havia entrado em Jerusalém no domingo, e ele foi resoluto, porque ele sabia que lá ele haveria de entregar a sua vida em resgate por muitos. Na segunda-feira, ele teve aquele episódio da purificação do templo, onde ele fica indignado com aqueles homens que fizeram da casa do Senhor um lugar de comércio. Na terça é um dia difícil, é um dia de conflitos,
porque os líderes religiosos, movidos por inveja, ódio, eles tentam prender Jesus. Então, tudo isso você vai encontrar, essa última semana de Cristo, você vai encontrar registrada no Evangelho de Mateus, do capítulo 21 ao 25. A quarta-feira foi um dia mais tranquilo, e aí chegou-se a quinta-feira, que é exatamente o dia, ou melhor, a noite deste dia, que está se dando os eventos que nós acabamos de ler no capítulo 13. A quinta-feira anterior à sexta-feira pascual, que será o dia da morte de Cristo. E era a última semana, né, aquela festa durava 7 dias, a festa dos pães asmos, a festa da Páscoa. E Jesus aqui mostra, irmãos, o que ele sabia e também o que ele estava para fazer. Do verso 1 ao 3, nós vemos que Jesus sabia de tudo o que estava acontecendo, de que ele realmente veio ao mundo para aquele momento. É isso que ele diz, irmãos. É isso que João, testemunhando aqui, uma das testemunhas que estava presente, o apóstolo João, que era muito amado pelo Senhor, ele diz que Jesus, sabendo que a sua hora era chegada de passar deste mundo para os seus, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Irmãos, o apóstolo João, se você for comparar os evangelhos, o evangelho do apóstolo João é aquele que mais esse apóstolo destaca a agenda divina estabelecida pelo Pai para Cristo. Jesus, ele vivia dentro de um cronograma celestial, uma agenda estabelecida por Deus. E ele cumpriu esta agenda em todos os sentidos. Ele fez a vontade de Deus, irmãos. Veja, o Senhor, ele sabia que a hora dele estava chegando. Lá no capítulo 2, o evangelista João diz assim, Jesus fala, né? A minha hora ainda não chegou. No capítulo 8 e 12 também diz, a minha hora ainda não chegou. O próprio João diz, a hora dele ainda não tinha chegado. Mas agora, irmãos, aqui, Jesus sabia que a sua hora havia chegado. E na oração que ele vai fazer, porque é um outro ato importante aqui, né? Ele não só dá um sermão de despedida, ele não só realiza um gesto de humildade para ensinar lições aos discípulos, de servir ao povo de Deus, mas ele também ora, intercede por eles, aquela oração belíssima do capítulo 17. Tudo isso acontece nessa reunião, naquele cenáculo em que Jesus está com seus discípulos. E naquela oração, dentre outras coisas, ele diz, Pai, é chegada a hora. Que hora? A hora dele ser glorificado e a hora dele glorificar o Pai, através da sua morte, ressurreição e ascensão. Foram 30 anos, irmãos. 30 a 33 anos. E chegou o momento estabelecido por Deus. Do ponto de vista humano, aquilo que haveria de acontecer com Cristo naquela madrugada e no decorrer daquela sexta-feira era apenas sofrimento, era apenas decepção, era apenas desilusão, do ponto de vista humano. Veja, os discípulos têm essa visão ainda. Eles ficaram tristes, porque o Senhor tinha morrido na cruz. Mas do ponto de vista divino, irmãos, tudo aquilo significava glória, redenção, salvação para a sua igreja, para nós também. O Senhor, ele estava deixando o mundo para retornar ao Pai, de onde ele tinha vindo, porque ele estava prestes a concluir a sua obra. Por isso que quando ele brada na cruz, está consumado, ele logo em seguida rende o Espírito e segue, né, para o Senhor. Então, por isso que ele recebeu livramentos anteriormente. Os líderes religiosos não conseguiram prendê-lo,
os judeus não conseguiram apedrejá-lo, porque ele veio para aquela hora designada por Deus, de entregar a sua vida na cruz em resgate por muitos, exatamente no dia em que o Cordeiro Pascual era imolado, para que o povo pudesse comemorar a Páscoa. E Jesus, naquele dia, deu a sua vida para trazer redenção pelo sangue, não o sangue de um cordeiro, mas o seu próprio sangue derramado na cruz. Ele estava consciente de tudo, irmãos. Ele sabia que um dos seus discípulos haveria de traí-lo e entregá-lo para ser aprisionado e crucificado. Ele sabia que Judas era o traidor desde o começo. É isso que João diz no verso 2, que durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Então nota essa palavra aqui, o diabo pôs no coração. Essa palavra também ela podia ser traduzida como ele lançou no coração. Traz a ideia de que Satanás é daquilo que Paulo diz em Efésios, que ele lança dardos inflamados. É os dardos inflamados do maligno. A atuação de Satanás com suas tentações para nos fazer desviar de Deus. E ele fez isso, irmãos, porque Judas não tinha o escudo da fé. Ao final de contas, Judas era um descrente. Isso mesmo. Já no capítulo 6 de João, você pode ler lá, está escrito que ele era um descrente. Jesus tinha ciência disso. Então ele não tinha como se defender dos ataques de Satanás. Ele era um alvo fácil do inimigo. Ele foi usado. Claro, Satanás se utilizou da cobiça dele. Ele foi culpado por isso. E aí, irmãos, Jesus estava sabendo pelos acontecimentos de que era a hora dele de morrer na cruz pelos nossos pecados. Esse Jesus sabia que o Pai tinha confiado tudo em suas mãos. Veja aí o que ele diz no verso 3. E que ele viera de Deus e que ele voltava para Deus. Irmãos, porque Jesus, embora ele vai passar por um momento ali de angústia, né, naquela mesma noite, no Getsêmani, mas você percebe que Jesus, ele aqui é senhor da situação. Ele não é assaltado pelas circunstâncias adversas. Ele sabe o que está acontecendo. Por quê? Porque ele sabe quem ele é, de onde ele veio, o que ele veio fazer e para onde ele está indo. Irmãos, veja, nesse sermão que começa aqui, mas vai até o final do capítulo 16, lá no capítulo 16, verso 28, ele resume o seu ministério. Vim do Pai, entrei no mundo. Todavia deixo o mundo e volto para o Pai. E nós, como cristãos, nós caminhamos no mesmo caminho de Cristo, irmãos. Do sofrimento para a glória. Nós também temos essa consciência daquilo do que nós somos em Cristo, do que nós temos em Cristo, de onde viemos, quem somos e para onde estamos indo. Por isso, independente do que aconteça ao nosso redor aqui, nós devemos nos consolar nisso, daquilo que nós somos em Cristo. Ele tem tudo, o Pai confiou tudo em suas mãos. Toda a riqueza da salvação que é dele é dispensada agora a nós. Então nós também podemos descansar o nosso coração, porque o caminho de Cristo é o caminho nosso. Há sofrimento na vida cristã? Há. Há uma cruz para carregar? Há. Mas há também uma coroa de glória. O voltar para o Pai é o que nos espera, irmãos, no porvir. Agora veja, Jesus, ele não só sabia dessas coisas, mas ele também aqui aproveita a oportunidade para trazer uma lição de humildade aos seus discípulos. Veja que ele sempre amou os seus discípulos, mas agora, irmãos, pense nisso, são as últimas horas de Jesus com os apóstolos, fisicamente falando.
E aqui diz que ele amou os seus até o fim. Versículo 1, veja. Ele amou os seus até o fim. A expressão aqui pode ser traduzida também amor ao extremo, amor ao máximo. E ele demonstra agora esse amor de uma forma profunda, se preocupando em consolá-los, refrigerar o coração deles, que estava aflito, relembrando as promessas que Deus tinha para eles. E principalmente, irmãos, com esse gesto de lavar os pés, apontando para a sua humildade e a sua humilhação na cruz do Calvário. Irmãos, veja que a situação aqui, o que Jesus fez, foi chocante para os discípulos. Estão todos ali à mesa, cada coisa no seu devido lugar, o alimento, a bebida, uma toalha ali na porta de entrada com um vaso cheio de água, que era comum para lavar os pés das pessoas que chegavam para entrar naquele recinto. E todos chegam, cada um fica no seu lugar, e ninguém toma a iniciativa de pegar aquela toalha e lavar os pés de todos, uns dos outros. Jesus faz isso. Ele se levanta do seu lugar, ele tira a sua túnica, ele põe aquela toalha, que era uma toalha grande, que dava para cobrir a sua nudez, mas também usá-la para lavar os pés, enxugar os pés dos seus discípulos. Irmãos, esse ato era um ato realizado pelo escravo mesmo, por uma pessoa que era escrava mesmo. Era uma atividade que era necessária, porque eles andavam em terras, em ruas empoeiradas, de percatas, e portanto, sempre que entrava na casa de alguém, era um gesto de hospitalidade, mas também de um certo conforto, lavar os pés, para poder entrar e tomar uma ceia, participar de uma conversa. E o anfitrião, ele tomava todas as providências para que isso fosse feito, mas dificilmente ele fazia isso. Era o escravo da casa que tinha que lavar os pés dos anfitriãos, ou dos hóspedes, né? Aqueles que estavam chegando. Agora, por que Jesus faz isso, irmãos? O Filho de Deus, o dono do céu e da terra, o dono do ouro e da prata, aquele que diz aqui que tudo foi confiado às mãos dele. Imagine isso, aquele que fez todas as coisas, junto com o Pai e o Espírito Santo. O Filho de Deus, que mesmo encarnado, não deixou de ser quem ele era, o Deus vivo. Realiza um ato humilhante, realizado pelo servo, por um escravo. Lava os pés dos seus discípulos. Por quê? Irmãos, percebam, Jesus está trabalhando para moldar a fé, a atitude daqueles discípulos, prepará-los para o ministério que eles haveriam de enfrentar pela frente. Foram 3 anos de preparação, Jesus com muita paciência, tendo que lidar com as fraquezas, os pecados de seus discípulos, sem desistir de nenhum deles, exceto Judas, que por sua própria rebeldia e cobiça, escolheu o caminho da perdição. Os discípulos mostraram muitas fraquezas, e uma delas foi o egoísmo e o orgulho, de se achar superior uns aos outros. Lembra quantas vezes eles não estavam discutindo entre eles para ver quem era o maior, para ver quem era o mais importante entre eles, mostrando assim a natureza humana que quer a glória para si, quer que as pessoas lhe sirvam e não quer servir aos outros. Então Jesus aproveitou aquela noite, com aquele gesto, sem precisar dizer uma palavra, lavando os pés de cada um, inclusive do seu traidor. Imagina a humilhação. Para ensinar a humildade, para lançar por terra o egoísmo, o orgulho que tomava conta
do coração deles. Quanto mais você pensa nessa cena, mais profunda ela se torna no seu coração. Aqui é um ato de Cristo. Esse ato de Cristo ilustra, irmãos, é um momento ali, é algo que ele está fazendo ali, mas que está apontando para aquilo que ele vai fazer. Na verdade, para aquilo que ele já tinha feito, abrindo mão da sua glória no céu, para entregar a sua vida neste mundo. Não é isso que Paulo diz em Efésios? Paulo vai dizer ali, irmãos, vejam. Aliás, em Filipenses, do capítulo 2, o verso 3, olha só o que ele diz aqui. A partir da humildade de Cristo, da humilhação de Cristo, ele nos chama também a ser humildes. Filipenses 2, verso 3 a 8, diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então perceba, irmãos, que aquele gesto de Jesus apontava para seu ato de entregar-se voluntariamente, humildemente, para morrer pelos nossos pecados na cruz do Calvário. E nós devemos nos revestir dessa humildade de Cristo. O apóstolo Pedro, que estava ali também, ele vai aprender essa lição, porque lá na sua carta, na sua primeira carta, no capítulo 5, ele está dizendo à igreja: revistam-se todos de humildade. Revistam-se todos de humildade. Então veja, quanto mais aquilo tudo que Jesus tinha, toda a sua glória, todos os recursos, todos os dons que ele tinha, ele usou para servir, para abençoar os outros. Irmãos, quanto mais dons, recursos o Senhor colocar em nossas mãos, mais devemos estar dispostos para servir uns aos outros com todo amor e humildade, seguindo esse exemplo de Cristo. O soberano dos reis da terra assumiu o lugar e a forma de um servo. Aquele que tinha todas as coisas ao seu dispor, levantou-se do seu lugar, pegou uma toalha, trouxe um vaso e lavou os pés de cada um dos seus discípulos, para ensinar a humildade, a disposição de servirmos uns aos outros no meio do seu corpo. Irmãos, a igreja, muitas vezes nós percebemos, no meio dos cristãos de um modo geral, um espírito de competitividade, de ver quem é superior, de ver quem é melhor. Nós vemos pessoas usando o evangelho para se servir do evangelho, para levar as pessoas a servir a elas mesmas. Quando o evangelho nos chama ao serviço humilde, se dispor a abençoar a vida dos outros com aquilo que o Senhor tem derramado no nosso coração. Então, a primeira lição que Cristo nos ensina é a lição da humildade, a disposição de servir. Mas também uma outra lição que a gente aprende aqui, irmãos, é do versos 6 ao 11, tem a ver com também uma lição de santidade da parte de Deus, da parte de Cristo para nós. Perceba que o apóstolo Pedro, agora a narrativa de João
fala do momento em que há uma interação entre Pedro e Jesus, naquele jantar, naquela ceia. O apóstolo Pedro, irmãos, ele observou tudo que Jesus fez e ele ficou perturbado sem entender o que estava acontecendo. Até o ponto de dizer: olha, Senhor, tu vai lavar o mestre, o Senhor, vai lavar os meus pés. Irmãos, quando você lê sobre o apóstolo Pedro, você vai perceber que Pedro era muito impulsivo. Às vezes falava as coisas sem pensar e sem refletir. E ele também era muito frágil era muito inconstante nas suas posições. Mudava de uma ideia de uma hora para outra. Não há um ditado que diz, né? Quando não é 8, é 80. Era ele. Quando ele não era 8, ele era 80. Veja, uma hora ele está andando sobre o mar, confiando no Senhor, indo ao encontro do Senhor, mas na mesma hora ele se amedronta e grita por socorro. Uma hora você vê Pedro, irmãos, dizendo assim, fazendo aquela confissão, né? Que Jesus aprovou: tu és o Filho do Deus vivo. E Jesus: bem-aventurado és, Pedro, porque foi o Pai que te revelou isso. No mesmo momento, quando Jesus fala que ele tem que morrer na cruz e sofrer a crucificação e depois vai ser assustado, ele: não, Senhor, jamais isso vai te acontecer. E ele é repreendido duramente por Cristo, na mesma hora. Numa outra ocasião, Pedro diz o quê? Senhor, quando Jesus fala assim, olha, porque muita gente estava abandonando Jesus, capítulo 6, muita gente estava deixando Jesus. Como a gente vê, às vezes, no tempo de hoje, pessoas deixando a igreja, já aconteceu na própria época de Cristo, muitos o abandonaram. Aí Jesus chega para os discípulos: e vocês também vão me deixar? Aí Pedro toma a palavra: Senhor, por ti darei a própria vida. Mas na hora H, irmãos, na hora que ele devia dar o testemunho, ele disse: não conheço este homem, não sei quem ele é. Esse é o apóstolo Pedro, com suas fraquezas, mas ao mesmo tempo um alvo da paciência e da graça de Cristo. É maravilhoso, irmãos, quando a gente lê o relacionamento de Jesus com o apóstolo Pedro. Mas vamos focar nesse episódio aqui, né, entre Jesus e o apóstolo Pedro. Irmãos, aqui nós temos Jesus lavando os pés de Pedro e deixando claro que aquele lavar era suficiente. Pedro não precisava como ele queria, né, de um banho, lavar o corpo, lavar a cabeça. Ele não precisava disso. Irmãos, aqui a ideia é que o que Jesus quer ensinar aqui nesse diálogo com o apóstolo Pedro, trazendo para o aspecto espiritual, é que todos nós já fomos lavados completamente pelo sangue de Cristo. Já tomamos um banho completo. Já fomos purificados no sangue do Cordeiro, de todos os nossos pecados. A Bíblia deixa isso muito claro, né? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer: vocês foram purificados, lavados no sangue de Cristo e no Espírito de Cristo. Porém, irmãos, à medida que nós caminhamos neste mundo, nós sujamos os nossos pés na poeira do pecado. Nós cometemos pecados. Então, o que é que nós precisamos? Lavar os pés. Que Cristo nos purifique desses pecados, por meio da nossa confissão sincera e do nosso arrependimento, confessando a Ele os nossos pecados. Por isso que Jesus vai dizer a Pedro: Pedro, é suficiente o que eu já fiz por você. E quando ele diz: Senhor, tu não podes me lavar, tu não deves me lavar, Jesus fala: Pedro, se eu não te lavar, você não tem parte comigo, você não tem comunhão
comigo e com tudo aquilo que eu tenho para te oferecer. O verso 10, irmãos, diz que Jesus diz, né, quem já se banhou não necessita lavar senão os pés, porque quanto ao mais está todo limpo, vocês todos estão limpos, menos Judas, né? Ele vai dizer aqui. O verbo que é usado aqui, a palavra que é usada aqui, vocês todos estão limpos, na língua original ela traz um fato estabelecido por Deus que não muda mais. Né? Aquele que foi salvo, redimido, lavado no sangue do Cordeiro, nenhuma condenação há para ele. Mas ele precisa, na sua vida de santificação, estar se purificando dos seus pecados cometidos diariamente, através do arrependimento e da confissão, mediante o sangue de Cristo. A gente pode entender isso usando a figura do sacerdote lá no Antigo Testamento. Quando o sacerdote ele era consagrado ao ministério sacerdotal para oferecer sacrifício pelo povo, ele tomava um banho uma única vez, era uma purificação completa. Isso não se repetia. Porém, cada vez de novo que ele tinha que entrar no santuário, ele tinha que lavar as mãos e os pés, para ali oferecer os sacrifícios e interceder pelo povo de Deus. Nós já estamos limpos, purificados no sangue de Cristo. Mas se pecarmos, podemos recorrer a Ele, nosso advogado junto ao Pai, intercedendo por nós, e encontramos nele purificação para estes pecados, que é representado aqui no ato dele lavar os pés dos seus discípulos. Pedro não entendeu, por isso que ele falou muito forte: Senhor, jamais você deve lavar os meus pés. Mas quando Jesus fala, se eu não fizer isso, você não tem parte comigo, ele diz, não somente os pés, Senhor, mas todo o corpo. Irmãos, não precisamos questionar a obra de Deus. É uma obra perfeita, é uma obra completa, suficiente para nos purificar de todos os nossos pecados. Nós precisamos aceitar a obra de Cristo. E Pedro naquele momento não entendeu, né? Mas lá na frente ele compreende. Por isso que Jesus fala, o que eu faço agora você não sabe, mas vocês vão entender logo mais. E quando ele é restaurado, ele entende isso. Ele entende isso. E se torna um servo fiel na obra do Senhor. A terceira coisa que a gente aprende aqui, irmãos, do verso 12 a 17, é que Jesus ensina aqui a humildade, disposição para servir como ele fez, a santidade que nós temos nele e no seu sangue, para nos purificar completamente dos nossos pecados e para continuar lavando os nossos pés enquanto nós sujamos esses pés na poeira do pecado. A Santa Ceia testifica isso, que há perdão para nós no sacrifício e no sangue de Cristo. Mas também ele termina aqui, agora falando a todos os discípulos, acerca da felicidade que é servir ao Senhor. A bênção que é fazer aquilo que Ele manda. Do verso 12 ao verso 17. Jesus perguntou se eles entendiam o que Ele havia feito. Jesus deixou claro, olha, eu fiz isso aqui. Eu dei esse exemplo de humildade para vocês seguirem neste mesmo caminho. E fazendo isso, vocês serão felizes. Veja o verso 17, quando ele diz, né? Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados são vocês, se as praticardes. Olha o conceito de Jesus de felicidade, bem-aventurança. Não está em ganhar o mundo e ter as pessoas servindo a você, mas está em
fazer aquilo que ele manda, servir alegremente no meio do seu povo. Esse é o conceito do mundo de felicidade. É os outros servindo a nós. Mas no conceito de Cristo somos nós servindo aos outros. Bem-aventurado diz a Bíblia, mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, nós temos em Cristo essa plena e verdadeira felicidade. A felicidade de realizar a obra que Ele colocou em nossas mãos para fazer. Irmãos, Jesus aqui está encorajando a igreja a ser um povo alegre, feliz, realizando humildemente o serviço do Senhor. Pode ser que naquele momento os discípulos tivessem se lembrado daquela criança que lá atrás o Senhor colocou no meio deles para ensinar a humildade. Olha, sejam como essas crianças, como essa criança. Pode ser que eles se lembraram, da repreensão de Jesus a dois dos discípulos, Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que queriam lugares de honra na presença do Senhor. E Jesus os repreendeu, até eles usaram a mãe deles para fazer esse pedido a Cristo. Mas agora, irmãos, tudo começa a se encaixar na mente e no coração dos discípulos. Pois Jesus vai dizer para ele: o servo não é maior do que o seu Senhor. Se eu, que sou o Senhor, servir a vocês, vocês que são servos devem servir ainda mais uns aos outros. Irmãos, isso era uma mensagem forte naquele contexto greco-romano, da cultura grega e da cultura romana que dominava a época. Porque os romanos, se tinham uma virtude que eles desprezavam, era a humildade. Eles não davam valor à humildade. Os gregos, por sua vez, rejeitavam o trabalho manual, aquele trabalho que era realizado por um escravo. Eles desprezavam isso também. E Jesus une esses dois aspectos na vida dos discípulos. Olha, vocês querem me seguir, querem ser chamados de cristãos, querem evidenciar o amor de Deus ao mundo, então mostrem na vida de vocês humildade e serviço. Jesus está mostrando aqui, ele está ensinando que aquele que não vive para servir, não serve para viver. Alguém já disse isso, Essa frase é conhecida. Então, irmãos, a pergunta que você tem que fazer ao se unir à Igreja de Cristo, a fazer parte do corpo de Cristo, isso é importante para pessoas que estão entrando na igreja, o que é que a pergunta não é essa, o que é que essa igreja pode fazer por mim? Como é que essa igreja pode me servir? Essa não é a pergunta. A pergunta é: o que é que eu posso fazer? Como é que eu posso servir na comunhão dessa igreja? Como é que eu posso ser feliz servindo nessa igreja? É claro que a igreja pode fazer muito por nós, mas a disposição do coração deve ser mais dar do que receber. Bem-aventurados sois, se estas coisas praticardes. Então aqui Jesus ensina isso à igreja, nessa sequência: humildade, santidade, e o resultado disso é felicidade. Quando você se mantém submisso ao plano de Deus para a sua vida, quando você tem a sua consciência limpa, tranquila, de que você já está lavado e purificado pelo sangue de Cristo,
quando você tem a alegria de servir uns aos outros no meio do corpo de Cristo, então você desfruta aqui e agora da verdadeira bem-aventurança, da verdadeira alegria espiritual. É isso que Cristo quer colocar no meu e no seu coração. Olhemos para o nosso Redentor. Nos alegremos com aquilo que Ele conquistou para nós no seu gesto de humilhação. Mas também imitemos o nosso Mestre, nos dispondo para servir uns aos outros, no meio da igreja. Que Deus os abençoe, irmãos. Amém. Vamos cantar respondendo com o Salmo 131 e logo na sequência vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor. Salmo 131. Sossegar a minha alma, ó criança desmamada, para com sua mãe, para comigo. No Senhor, de certo eu fiz calar e sossegar a minha alma, qual criança desmamada, para com sua mãe. Para comigo espera, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Nós vamos fazer uma oração, depois celebrar a ceia do Senhor.
Misericordioso Deus e Pai, nós te agradecemos porque nos deste teu único Filho como sacrifício pelos nossos pecados e como nosso alimento e bebida para a vida eterna. Opera em nossos corações pelo teu Espírito Santo, para que nós nos entreguemos cada vez mais a teu Filho Jesus Cristo. Faze, ó Pai, com que não vivamos mais no pecado, mas que Cristo viva em nós e nós nele. Fortalece-nos na fé de que tu serás sempre o nosso Pai bondoso, que nos dá tudo o que precisamos para o corpo e a alma. Concede-nos da tua graça, para que alegremente neguemos a nós mesmos, tomemos a nossa cruz e confessemos humildemente o nosso Salvador. Ensina-nos, ó Pai, a aguardar o nosso Senhor Jesus Cristo, que transformará nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso e nos levará para si mesmos, para estarmos com Ele para sempre, no novo céu e numa nova terra. Amém. Irmãos, para sermos alimentados por Jesus Cristo, que é o verdadeiro pão celestial, não devemos nos apegar aos sinais de pão e vinho, como se Jesus estivesse transformado neles. Não. Devemos erguer os corações a Cristo, nosso intercessor, à direita de Deus Pai. Creamos firmemente e seremos alimentados com seu corpo e sangue, tão certo como recebemos este pão e esta bebida em sua memória. Amém.